Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de junho de 2022. Lula dispara entre eleitores formados ou entre os que apenas cursaram o ensino superior sem concluir. Na comparação com os votos que teve em 2018, Lula teve um avanço acima da média nesse extrato em cenário de segundo turno com Bolsonaro. A liderança do Lula nas pesquisas tem sido turbinada pela mudança de posicionamento de um eleitorado que estava mais distante na eleição de 2018. Os brasileiros que têm ensino superior completo ou que pelo menos cursaram uma universidade mesmo sem concluir, agora dão maioria dos votos a Lula. 53% desse segmento apoia Lula de acordo com o Datafolha. Em 2018 eram 37%. Os números levam em consideração o eventual segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. O que acontece é que o Lula está disparando em todos os segmentos, entre os mais pobres, entre mulheres, entre os que ganham salários menores, entre os católicos, e ameaça até a posição de Bolsonaro entre os evangélicos. Aos poucos, a profecia vai se confirmando. Lula está sendo colocado pelo eleitorado na posição do candidato da grande maioria da sociedade brasileira. E no UOL, após George Floyd, o órgão da ONU examinará a violência policial no Brasil. Para isso foram determinantes os casos da chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e do homem que morreu asfixiado dentro de uma câmara de gás improvisada pela Polícia Rodoviária Federal. O mundo está perplexo com a explosão de violência policial no país após Bolsonaro começar a pregar a violência policial como método de ação das polícias. No Metrópolis, se Bolsonaro perder, Datena fecha com Lula, diz Janaína Pascoal. Entrevista à deputada paulista afirmou também que ex-juiz Sérgio Moro deveria ser candidato pelo Paraná e não por São Paulo. Ela quer ser senadora, evidentemente, e ainda por cima vem soltando indiretas no sentido de que gostaria de ser vice de Bolsonaro. No Estadão, o Ministério da Justiça proíbe venda de alimentos com supostos formatos de genitálias para menores de 18 anos. O Ministério da Justiça deliberou que estabelecimentos suspendam a comercialização de produtos que reproduzam ou sugiram o formato de genitálias e ou partes do corpo humano com conotação sexual, erótica ou pornográfica. Essa preocupação do governo substitui a preocupação que deveria existir com a fome do povo. O Brasil entrou de novo no mapa da fome. O país tem um mercado de trabalho majoritariamente formado pelo subemprego. A mortalidade infantil estagnou, parou de cair como vinha fazendo há décadas. O Brasil foi incluído no mapa da fome da ONU. A violência policial explode, a economia patina e o Bolsonaro preocupado com moralismo barato. No Valor Econômico, Lula apela aos partidos de esquerda por união, que se sentem à mesa e tomem um aperitivo. O pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apelou por união aos partidos de esquerda em torno da sua candidatura. Segundo Lula, a esquerda não tem mais fôlego para vencer eleições sozinhas no Brasil. O recado não foi somente para o racha
na esquerda no Rio Grande do Sul, mas também para Ciro Gomes. Lula diz que em 1989 ele precisou de 4 horas para convencer o Brizola a apoiá-lo no segundo turno. Foi a primeira vez que o PDT transferiu 100% dos votos para o PT, disse Lula. E, na verdade, o Lula ignora os insultos, as agressões e as calúnias de Ciro Gomes, pensando pragmaticamente na eleição deste ano e na importância de se tirar Bolsonaro da presidência da República. No Valor Econômico, para Daniel Silveira, determinações de Alexandre de Moraes são inconstitucionais. O parlamentar depõe à Polícia Federal sobre descumprimento de medidas cautelares. O Silveira, em depoimento à Polícia Federal, diz que não cumpre as determinações do Alexandre de Moraes por considerá-las inconstitucionais. Então, um deputado, ele se arvora em corregedor da justiça brasileira, da cúpula do Poder Judiciário. Vejam que o nível de delírio dessa criatura chegou a um ponto que ele decide quais leis e quais ordens do Poder Judiciário ele vai cumprir ou não. O Brasil caminha celeremente para um cenário muito preocupante. E o governador do Rio, o Castro, nega chacina e diz que mortes são efeito colateral. Detalhe é que o mundo inteiro está perplexo com a chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. A ONU está enviando emissários para fiscalizar a questão da violência policial no Brasil, juntando-se a isso a Câmara de Gás da Polícia Rodoviária Federal. Enquanto isso, esse governador dá uma declaração que chega a ser revoltante, chamando mortes de seres humanos, inclusive de inocentes, de efeito colateral. E no Correio Brasiliense, depois de criticar, o Lula baixa o tom e faz afagos ao PSDB e diz que o partido fazia uma oposição civilizada e as disputas com os tucanos eram civilizadas no passado, e isso é fato. Na Veja, Bolsonaro diz na TV que falará de futuro sem pandemia e sem corrupção. Em estreia na propaganda eleitoral, o candidato à reeleição aparece cercado de jovens, parcela expressiva do eleitorado. Na vida real, os jovens, em maioria esmagadora, apoiam Lula. E, no Globo, nem Sérgio Moro acredita mais na terceira via. O Sérgio Moro jamais admitirá publicamente, mas o fato é que, em conversas recentes com aliados, tem confidenciado que não acredita mais na chance de um nome da terceira via deslanchar na disputa presidencial. Isso se deve menos a bom senso de Sérgio Moro e mais devido ao fato que ele não está mais na disputa. E ainda no Globo, o histórico de pesquisas mostra que a terceira via é inviável. Nunca um candidato se viabilizou para ganhar uma eleição 4 meses antes. Faltam 4 meses para as eleições e ainda tem gente sonhando com uma terceira via. Partidos continuam discutindo a possibilidade. Cada eleição tem uma história, mas quem for olhar para a história das eleições desde 1989, tendo como base as pesquisas de intenção de voto, comprovará que nenhum candidato saiu de votações magras para chegar ao segundo turno em 120 dias antes da eleição. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.